Está de volta a soberba e a arrogância da seleção brasileira. 2-1 Japão, eu tô muito feliz. Brincadeira, pessoal. Vamos comemorar com toda humildade. Passamos, vamos pegar agora a Noruega. Não quero falar aqui do Japão, foi um jogo honroso, né? Queria até cantar uma música aqui. Não, queria... Vou deixar aí pra vocês. Comemoração. Fiquei muito feliz de ter vencido os nossos amigos japoneses que já produziram tantas coisas boas pra gente, como Naruto, como Dragon Ball Z, como diversos outros animes que nos levam a uma reflexão filosófica da vida. Maiwa Shinderu Ka, né? Nani? Fala do Pen quando ele vai destruir Konoha. Quem é fã de Naruto aí sabe que é assim, ó. Itami o kanjiro. Itami o kangaero. Itami o uketore. Itami o oshire. Itami o shura no mono ni honto no reu o hakaran. Koko yori Shinra Tensei. A minha reflexão aqui, que eu gostaria de trazer, não é a respeito do Japão, não é a respeito do jogo em si, que foi teste para cardíaco, mas é a respeito de um rapaz chamado Joachim Clement. Acho que você pode ter ouvido falar dele, é esse cara aqui que falou que a Holanda seria campeã do mundo, que o Brasil ia passar em primeiro, amém, que ia pegar o Japão, amém, mas que ia perder pro Japão. Senhor Joachim Clement errou no mesmo dia, por conta de nosotros e nossos amigos paraguaios de Pedro Juan Caballero, Asunción e de la Iglesia de Siloé, na qual já preguei lá em Pedro Juan Caballero. Joachim Clement falou o seguinte, previu que a Holanda seria campeã. Fiquei tenso por causa de Joachim Clement. Eu sou um cristão, confesso, eu sou um ministro do evangelho, mas ele me deixou tenso. Por quê? Ele não fez uma previsão mística. O homem falou assim, ó, eu sou economista, e ele cravou o resultado das Copas de 2014, de 2018 e 2022. E daí eu fui ver como é que ele fazia isso, né? Ele tem um modelo matemático, e através desse modelo matemático ele fazia previsões a respeito da Copa. Só que ele criou esse modelo matemático para fazer uma crítica aos economistas que acham que podem prever qualquer coisa. E o que aconteceu? Ele começou a acertar. Só que o modelo dele é tipo assim, ele leva em conta o PIB do país, a população, o ranking da FIFA e tudo mais, e joga lá no modelo matemático dele, confia lá nos algoritmos dele, e acabou que nas Copas anteriores ele acertou. Então ele vem com toda uma carga ali de know-how, né? Então eu sou especialista, eu sei o que eu tô falando, e eu fui pro jogo do Japão com uma sensação de derrota, de que eu já havia perdido pro algoritmo, eu já havia perdido pra matemática, eu já havia sido derrotado por Joachim Clement. Abraço ao David, que acabou de casar, abraço ao Andy, abraço ao Simeon. Quem mais que é nosso amigo alemão, Tchan? Espinosa. Um abraço a todos os meus amigos alemães. Voltou a soberba e a arrogância. O Japão cai diante do Brasil. E no primeiro gol ali, antes do primeiro gol, eu falei assim, eu preciso acreditar. Eu preciso torcer. Eu não posso ficar com esse sentimento de Brasil e Croácia 2022. Eu não posso ficar com esse sentimento de Brasil e Holanda 2010. Vamos lá, vamos avançar. E a gente conseguiu empatar. E num passe magistral de Bruno Guimarães, eu te amo, Bruno Guimarães. Gabriel Martinelli, ele faz a única coisa que ele podia fazer. Dominou com um pé, bateu com o outro. Aquele goleiro do Japão é bom demais, velho. Ainda toca na bola, mas é gol. E como que eu poderia sobrepujar a lógica matemática de Joachim Clement? Será que eu deveria fazer orações ao meu Deus, ao Deus judaico-cristão Yahvé? Conversar com Jesus Cristo, falando assim, Senhor, por favor, dá essa vitória pro Brasil, como alguns de vocês fazem com os times miseráveis de vocês. Será que Deus ouve essas orações que a gente faz de orar para que o nosso time ganhe? Porque, tipo assim, como que seria a computação dessas orações, né? Quem fizer a maior quantidade de orações leva. Nosso país tem muitos milhões de evangélicos, a gente teria... O Bernardo tá animado, pessoal. Deixa eu colocar o coisa de ruído aqui.
a gente teria alguma vantagem, não? A real é que a gente tá sempre em busca de tentar ou controlar ou prever o futuro. E até mesmo essa tentativa de prever o futuro é uma tentativa de controlar. Essas previsões, a gente está sempre em alguma instância e de algum modo tentando prever o futuro. Por quê? Essa previsão nos dá uma sensação de controle. A gente tem naturalmente esse desejo caído de querer controlar a história. Às vezes ele é inconsciente, mas é fruto dessa nossa pecaminosidade de querer nos portar como senhores da história. Nos evangelhos, Jesus vai falar assim, vocês não tem como acrescentar um dia à vida de vocês. Vocês não tem como fazer nada com a vida de vocês. Por que vocês andam tão preocupados a respeito das coisas? Então, essa parada de orar pelo time, de que meu time ganha, não sei o quê, é tentar tratar Deus como uma máquina de refrigerante. Você vai lá, coloca a moedinha e ela faz lá, ela dá o produto que você quer. E Deus não é uma máquina de refrigerante, ele é o criador do universo, ele é o condutor da história e ele não nos chama a querer palpitar na história que ele está conduzindo, das maiores às menores coisas, mas descansar na boa mão dele conduzindo a história. Então eu não vou torcer na Copa do Mundo. Seja humano, meu amigo. Eu vi um vídeo esse dia, o pessoal todo reunido para assistir o jogo, o cara tava lendo um livro. É o protagonista, é o performático. Eu tô lendo aqui meu livrinho, minha literatura. Vai assistir o jogo! Para, pelo amor de Deus. Seja gente comum. Ontem eu postei uns 3 memezinhos do jogo, pessoal. Algumas pessoas já estavam assim, o Ale, alguém tem que acalmar o Ale, alguém tem que controlar. Que controlar o Ale, rapaz? Brincadeira. Mas assim, vamos ser normal, né? Vamos se alegrar, não é mesmo? É que eu não tô falando que não se pode conversar com Deus sobre jogos de futebol. Não existe um assunto que não possa ser falado com Deus em oração, desde que o teor e a aproximação sejam de confiança. Se eu vou praticar uma arte marcial, é bem provável que eu possa me machucar. Então eu posso orar a Deus pedindo para que Ele me proteja de lesões, que possa ser saudável a prática daquele esporte, conversar com Deus a respeito daquilo, mas não que se eu for lutar um campeonato, eu falo assim, Senhor, eu tô jejuando, eu tô orando aqui, é para ganhar. Porque se o outro cara fizer a mesma coisa, e aí? Tiago, ele tem uma instrução. E ele diz o seguinte, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e depois ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é um eco também dos evangelhos, né? Em Mateus 10, por exemplo, Jesus está falando da forma como ele cuida dos lírios do campo, a forma como ele cuida dos pássaros, a forma como ele cuida da natureza, e ele ensina, será que Deus não cuidaria da mesma forma de vocês, homens de pequena fé? E no texto paralelo em Lucas, ele vai falar assim, foi do agrado do Pai, não temam, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai conceder a vocês o reino. Pequeno rebanho, nós somos esse pequeno rebanho, essas pessoas que não conseguem prever o dia de amanhã, de que a cada dia que baixa o seu próprio mal, porque nós somos extremamente limitados. As nossas previsões, elas não são acuradas o suficiente para nos tornar senhores da nossa própria história. E mesmo assim, a humanidade continua se debatendo a não se entregar uma confiança infantil em Deus. Não somente com relação à Copa do Mundo. Esse negócio aqui que o Thiago tá falando não é não planejar, mas é planejar com as mãos abertas. Sabendo que tudo que tem recebido é de Deus, sabendo que Deus é quem controla a história, sabendo que o meu planejamento ele não é suficiente, então até isso eu entrego ao Senhor. E as minhas previsões, as nossas previsões, as previsões do mercado, as previsões da Copa do Mundo, as previsões do povo não tem o poder de controlar a história. Deus controla a história. E isso tem que produzir em nós confiança, uma fé infantil de repousar, de descansar em Deus. Beleza? Sabe quem pode descansar também? Joaquim Kleber. Todo o time do Japão pode descansar também. E todo o time da Holanda. Que a gente possa, não só de boca, né? Falar assim, se Deus quiser, mas de coração mesmo. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo.